8 horas e 33 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira, para falar sobre as exportações dos produtos agropecuários, que apresentaram um aumento de 40% em outubro deste ano, isso em comparação a outubro de 2016. Já em comparação ao mês anterior, ao mês de setembro, as exportações do agronegócio também cresceram, chegaram a crescer 39,9%. Sobre as exportações do agronegócio, a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. E eu recebo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui da rede SBA, para falar sobre as exportações no mês de outubro. João, muito bom dia para você. Bom dia. João, as exportações aumentaram em receita e também em volume. Destaque para as exportações do complexo soja, com um destaque ainda maior para o grão da soja, cuja atingiu 939 milhões de dólares. João, as exportações da soja estão na melhor fase do ano ou não? Nós estamos encerrando já a exportação de soja. Agora entra a safra americana. O americano tem uma logística muito melhor que a nossa, vai ocupar o espaço deles agora. Só que o Brasil exportou até agora 63 milhões de toneladas de soja. E agora, no mês de outubro, no mês de novembro, se nós pegarmos a média que está sendo exportada diariamente, nós poderemos chegar a mais 2 milhões de toneladas. Então, 65 milhões de toneladas. Um recorde. O complexo soja, a hora que você vê grão, farelo e óleo, nós estamos falando em 29 bilhões de dólares. É muita coisa. É o principal produto disparado nas exportações brasileiras. É bem acima do petróleo, bem acima do minério de ferro, que são o segundo e o terceiro colocados. O que está acontecendo? Quando você tem a válvula de escape da exportação, você dá um pouco mais de tranquilidade, mais sustentabilidade ao processo. Vamos pegar um exemplo contrário, onde não tem a válvula de escape da exportação. Feijão carioca. Feijão carioca é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Lá fora não se consome, não se planta e não se consome feijão carioca. Sobrou 100 mil toneladas de feijão, numa das 3 safras do Brasil, o preço despenca. Hoje você compra feijão no mercado, já embutida essa carga tributária escandalosa que nós temos por R$ 2,40, R$ 2,50. Imagina quanto que o produtor recebe por esse feijão. O que acontece? Desestimula ele a plantar. Então, a próxima safra de feijão pode ocorrer uma queda na produção. Faltou feijão, não tem onde buscar, o preço vai lá para cima. Vai para R$ 6, R$ 7 o quilo, chegou até R$ 10 o quilo. Então, quando você tem a exportação, é uma válvula de escape que ajuda e que dá sustentabilidade ao processo. Vamos falar sobre as carnes. Olha só, as carnes ocuparam a segunda posição no ranking das exportações do agro, com mais de 1 bilhão. Destaque para a carne de frango e para a carne bovina. As vendas de carne de frango e de carne bovina foram recordes em quantidade. O que você pode falar para a gente? Eu acho que essa fase já é uma fase de recuperação do Brasil com relação às exportações, depois de um período negro. Não, o primeiro semestre foi um desastre, foi uma confusão atrás da outra, né? E até hoje nós estamos pagando pelas burradas da operação carne fraca. Na Europa, por exemplo, cada container de carne que chega é inspecionado, container por container. O que acontece? Aumenta o custo e também demora mais o processo. Nos frigoríficos, o processo de produção também caiu. A produção de animais abatidos por dia de serviço em função das novas regras. Agora, erros que foram feitos no Brasil e quem está pagando é o senhor e a senhora. Não esquenta a cabeça não, porque os frigoríficos, ao contrário, estão com um belo balanço. Foram publicados alguns balanços desses frigoríficos que têm ações em bolsa. Um deles, o Minerva, aumentou 89% os seus lucros em relação ao trimestre equivalente de 2016. Então, quando você a exportação, hoje, por exemplo, você tem um foco muito grande em direção à Ásia. A Ásia é o grande importador de alimentos do mundo. Por quê? Por 2 razões. A primeira razão é que há um processo de urbanização, que na Ásia mais ou menos 25 a 30 milhões por ano, 25 a 30 milhões de pessoas por ano, saem do campo e vêm para a cidade. No campo o cara come qualquer coisa, come gafanhoto, lagarto, etc. Na cidade não, tem que comprar frango, suíno, etc.
Então, o Brasil vai ocupar esse espaço, vai cada vez mais estar presente. Em termos de carne bovina, a China o Rabobank, um banco internacional, fez um relatório mostrando que a China vai importar 1 milhão de toneladas de carne nos próximos, daqui 3, 4 anos. Ou seja, da onde ele vai buscar essa carne? Do Uruguai? Não, o Uruguai não tem espaço, não tem área para aumentar muito a oferta de carne. Da Austrália? Também não. A Austrália está sofrendo redução de rebanho, seca, desse problema lá. Quem é? Brasil. Passa a ser o Brasil. Mais 11 frigoríficos agora foram pré-habilitados pela China para exportarem carne para a China. O complexo carne, se você pegar janeiro a outubro, Antônio, gerou 13 bilhões de dólares para a economia brasileira. Esses bilhões de dólares são aqueles recursos que vão para a cidade do interior, que vão servir para pagar posto de gasolina, comprar com o supermercado, pagar funcionário. Esse dinheiro é o dinheiro que dá o start no processo econômico, é o que faz com que a economia gire. O Brasil cada vez mais depende do seu trabalho, do senhor e da senhora que está no campo, porque vocês que geram o recurso para que a economia brasileira ande, apesar desses maus governos que nós temos. Ô, João, esse aumento nas exportações no mês de outubro reflete um pouquinho o mercado interno que está com uma demanda fraca, enfraquecida. Será que o produtor ele investiu mais em exportar? Foi isso? Não é, que o mercado interno é que nós, brasileiros, pagamos uma carga tributária extorsiva de 35% do PIB nosso, ao contrário de um chinês que paga 16%. Agora, você compara uma pessoa que mora na China e uma pessoa que mora no Brasil. Aqui no Brasil, uma carga tributária extorsiva, pega o combustível, 50% do combustível são impostos. Então, o governo suga da sociedade esse dinheiro. Na China, 16%. O que acontece? O poder de compra de um salário na China é muito maior que o poder de compra do salário aqui no Brasil. A carga tributária. As coisas no Brasil são caras. São caras por quê? Porque é um imposto absurdo, porque não tem logística. Por que são baratos da China? Porque a carga tributária é metade do Brasil, porque lá tem educação, tem segurança, tem saúde, que o Estado, pegando os 16%, repõe. Aqui no Brasil, não. O governo suga da sociedade um absurdo de imposto e devolve um serviço de quinto mundo. O que acontece? Você tem um programa, vamos pegar um exemplo que o senhor e a senhora que trabalham no campo sabe disso. Existe a compra do governo dos programas de alimentação, de compra de fornecimento de alimentos e o PAI, o Programa de Alimentação Escolar. O governo tinha 800 milhões de reais para comprar alimentos e aí comprava de milhares de produtores rurais brasileiros que tinham horta, que tinham isso. Hoje tem 150 milhões por ano de recursos para comprar. O que acontece? Muito pequeno produtor não tem para quem vender. 150 milhões de reais por ano para um programa extremamente importante para a sociedade, extremamente do ponto de vista tanto econômico, segurar o homem do campo, do ponto de vista de saúde pública, uma alimentação mais saudável. 150 milhões é menos, muito menos do que o governo gasta com o judiciário em um dia. O judiciário leva 250 milhões de reais por dia da sociedade brasileira. Então, há um desequilíbrio no Brasil. Então, isso que o mercado interno enfraquece, porque a população não tem segurança, não tem colégio, não tem saúde, tem que pagar plano de saúde, tem que comprar remédio. Não sobra dinheiro para comprar comida. Perfeito. João, obrigado pela participação.